Olá, gente querida do coração verde e amarelo, mais um Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Nossa pergunta, porque queremos saber de qual lugar abençoado do nosso Brasil ou do mundo você nos assiste. Deixe o seu comentário também, sua opinião, sua participação, inclusive no chat ao vivo, é muito importante. Também é importante, veja se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. E vamos agora às notícias desta edição. O Brasil esteve comovido durante este sábado com a despedida da jovem cantora Marília Mendonça, além dos demais ocupantes da aeronave, eles que partiram com a famosa cantora Marília Mendonça. Além das muitas homenagens dos brasileiros, de artistas, profissionais da música, também o presidente Jair Bolsonaro emitiu uma mensagem. Nas redes sociais, ele escreveu: "O sentimento é de que perdemos alguém muito próximo, já que Marília sempre esteve presente em nossas vidas através de suas canções. O país inteiro recebe em choque a notícia do passamento da jovem cantora sertaneja Marília Mendonça, uma das maiores artistas de sua geração, que com sua voz única, seu carisma e sua música conquistou o carinho e a admiração de todos nós. Neste momento de profunda dor e tristeza, peço a Deus que console o coração de seus fãs e, em especial, de seus amigos e familiares, bem como das demais vítimas do acidente. Que a dor da saudade dê lugar à certeza de que a morte não é o fim e que Deus conforte a todos", postou o presidente Jair Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, que esteve no Paraná, na região de Ponta Grossa, e em vídeo, o presidente, além de mostrar o local onde passou a noite, ainda comentou sobre a cantora Marília Mendonça. Um dia triste pelo passamento da cantora Marília, né? E mais 4 pessoas estavam em sua aeronave. Mas essa é a vida. Por coincidência, eu falei durante a semana, né? Não sou pastor nem padre, mas falei que a única coisa certa nessa vida é um ponto final para todos nós. Quando cada cidadão se conscientizar que ele tem um ponto final, com toda certeza ele passará a ser muito mais humano. Não falo isso no tocante a Marília, né? Jovem, faleceu, e eu lembro do 6 de setembro de 2018, quando eu sofri aquela facada. E o que eu mais pedi a Deus era não deixar minha filha de 8 anos órfã. E agora com a Marília aconteceu esse acidente lamentável com mais 4 passageiros, e ela deixou um garoto de 2 anos de idade. É a nossa vida, é um sentimento de profundo vazio que acontece em nosso meio quando uma pessoa da nossa família, ou de conhecimento nosso, pela sua vida, pelo seu profissionalismo, nos deixa. Pedimos a Deus que conforte a ela e os familiares dos 4 que estavam com ela na aeronave. Esse é o nosso quarto aqui. Aqui o meu quarto. Perguntei aqui. Vi o Mengão antes massacrar o Atlético Goianiense por 2-0. Aqui o banheiro. Deixa eu fechar aqui o nosso banheiro. Vamos acreditar no Brasil, ele tem jeito. Nosso bem maior é a nossa liberdade. Jogo dentro das 4 linhas e tenho certeza, pela nossa liberdade, pela nossa democracia, nós faremos o que for possível da nossa parte. O sábado do presidente Jair Bolsonaro no Paraná teve na sua agenda o hasteamento da bandeira e formatura militar de apresentação da tropa em Castro. Que 15 anos no Exército Brasileiro, sei como é a vida de cada um de vocês, os momentos difíceis e aqueles também de satisfação. A grande maioria aqui está prestando o serviço militar obrigatório, que será um marco para a vida de todos vocês. Essa passagem por aqui realmente jamais será esquecida. Estamos num país maravilhoso. Temos tudo para sermos uma grande nação. E tenho certeza que esse futuro já chegou. Apesar dos problemas, das dificuldades, das consequências da pandemia,
daqueles que nos deixaram e deixaram uma marca muito profunda, porque toda morte é realmente marcante. A mensagem que eu posso dar é: acredite na sua pátria, acredite no Brasil, e mais do que tudo, acredite em você mesmo, porque lá na frente nós seremos o que cada um de nós hoje fizermos pelo nosso Brasil. E sempre tenho em mente que nada é fácil, quase tudo é muito difícil, mas tudo pode ser alcançado com dedicação, com sacrifício, com empenho e com fé. E neste sábado ainda, o presidente Jair Bolsonaro participou de uma motociata por cidades como Ponta Grossa, Castro, Piraí do Sul, após ter marcado presença no hasteamento da bandeira realizado em Castro. Nas redes sociais, o presidente compartilhou vídeos da motociata. A convite, após compromissos, volta com amigos motociclistas, escreveu ele no Facebook. Mais uma vez, milhares de pessoas prestigiaram o presidente, que fez mais um forte discurso aos presentes. Parte da imprensa até repercutiu que Bolsonaro, no discurso, em um trecho, chamou Omar Aziz, que foi presidente da CPI da pandemia, de cara de capivara. A economia sofreu um golpe no mundo todo. Sabemos da inflação, aumento de combustível. Sabemos da Petrobras, é independente, infelizmente independente. Né? E nós estamos buscando uma maneira de, da nossa parte, ficar livre da Petrobras. Estamos completando 3 anos de mandato. A grande mídia queria que continuasse aqueles 2, 3 escândalos de corrupção por semana. Não teve nenhum ao longo de 3 anos. Nós sabemos o que a esquerda produz no Brasil. Produz desgraça. Se fosse nada, tudo bem. Eu ia até feliz. Produz desgraça. Produz luta de classe. Homo, hétero, branco, negro, homem, mulher. Essas babaquices que esses querem produzir, vão produzir o quê? Nós somos todos iguais. A gente vai mudando o Brasil. O Brasil, grande navio, é um transatlântico. Alguns querem que eu dê um cavalo de pau. Não dá. A renovação existe. Um dia a prefeita vai nos deixar. Eu também, o vice, a Aline. E no judiciário também tem renovação. Você pode ver, a única acusação bombástica da CPI do Omar Aziz foi: temos um presidente que é motoqueiro. Aquela cara de capivara, me chamando de motoqueiro, me acusou como se eu fosse ficar indignado. Pode falar motoqueiro ou motociclista. Eu sei o que é liberdade e 2 rodas e nós sabemos o que é isso. Agora, na hora de pedir uma pizza, ele liga para o motoqueiro, não é isso? Quando está com problema de saúde e quer de madrugada um remédio rápido, liga lá para o motoboy. Seremos o primeiro país da América do Sul a ter 5G. Temos toda semana como mostrar serviço. É obrigação nossa. Ninguém precisa falar que é virtude, nem cobrar, né? É obrigação, é fazer isso. Mas, até pouco tempo, quem fazia porra nenhuma. Só fazia merda o tempo todo. Imaginem se um comunista petista estivesse na minha cadeira. Que desgraça seria. Vocês sabem as nossas posições. A gente não se omite, se expõe, fala. O pessoal diz que eu falo demais. É melhor falar demais do que roubar demais. A gente faz a nossa parte. Fazer com que o orçamento nosso funcione ano que vem. Para dobrar o Bolsa Família, porque estamos vivendo uma inflação de alimentos. Inflação de combustíveis. Estamos pagando a conta, que eu não apoiei, do fica em casa, a economia a gente vê depois. Não tem preço ser recebido da forma como sou em qualquer lugar do Brasil. Agradeço a Deus e peço que Ele continue dando força para a gente, dando sabedoria também, para a gente poder bem conduzir o destino da nação. Mais uma baixa na Globo e mais um conhecido nome sai da emissora, gente. A TV Globo anunciou que o repórter do Núcleo de Esportes e Jornalismo
Figura muito conhecida do povo brasileiro, não é? Pela sua história na televisão, Marcos Uchoa deixará a emissora. A saída do jornalista tem a ver com novos projetos, entre eles escrever livros, dar palestras, cursos, criar uma ONG, ajudar empresas na transformação da sociedade num lugar sempre mais justo, disse o repórter jornalista. Segundo Uchoa, a decisão não foi nada pensada, mas sim por necessidade de reinvenção. Fiz de tudo no jornalismo, comentou o repórter. Cobri Olimpíadas, Copas, guerras, revoluções, desastres. Mostrei muita gente fazendo muita coisa. Resolvi tentar fazer também. Sempre entrevistei o piloto, agora quero ser o piloto, disse Uchoa. Senadores favoráveis à realização da sabatina de André Mendonça, indicado à corte por Bolsonaro, avaliam realizar a sabatina sem o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre. O que você acha disso? Você concorda? Deixar o Alcolumbre de lado? Alcolumbre permanece resistente à indicação do ex-advogado-geral da União, feita pelo presidente Jair Bolsonaro, André Mendonça. O regimento da casa prevê a possibilidade de haver sessão mesmo sem o consentimento do senador que comanda a comissão. De acordo com o regimento, a CCJ deve se reunir todas as quartas-feiras. Para isso, basta haver 1/5 dos membros presentes. O movimento estudado como um plano B, caso Alcolumbre siga resistindo, funcionaria como uma espécie de autoconvocação. Isso foi informado pelo jornal O Globo. A CCJ não se reúne, gente, há 5 semanas. Neste sábado, dia 6, a comissão completa 38 dias parada. Completou, então, neste sábado, 38 dias sem trabalhar. Há 3 meses e meio, Alcolumbre resiste em marcar a sabatina de Mendonça. Não é possível que Alcolumbre faça tudo isso e pense que ninguém está vendo. Ele acha que nós não sabemos ou não imaginamos o que há por trás disso, senão a velha politicagem de Brasília, onde um só barra o presidente, barra uma indicação do presidente, prejudica a justiça e até o Senado e, sobretudo, o povo brasileiro. Olha, se ele, não é, o Alcolumbre, tiver alguma dignidade, alguma vergonha na cara, está na hora, passou da hora, ainda há uma esperança para ele. Não é um pingo de tempo. Ainda se fosse um jaguara, o indicado André Mendonça, né? Fosse qualquer um por aí, mas é um homem de boa índole. Além de profissional, até religioso, é comprometido com a ética, com os valores, enfim, os bons costumes, a moral. Será que é por isso? Será que é por isso? Quem mais não quer um homem bom na corte, além de Alcolumbre? Ou Alcolumbre dá o braço a torcer e preserva o que lhe resta ainda de alguma dignidade, hombridade, ou então definitivamente cravará seu nome na história do Brasil como mais um dos traidores da pátria que foram a Brasília para travar e prejudicar o país. É realmente lamentável. Agora, o Pacheco anunciou até um mutirão prometido pelo presidente do Senado, ele que também segue se acabando de vez com o seu nome junto ao Alcolumbre desse jeito, graças ao atraso da sabatina de André Mendonça, não é? Parece que Pacheco é conivente com o Alcolumbre nesse atraso todo, nessa vergonheira. O Senado está passando uma vergonha sem precedentes. Se Pacheco tiver coragem para fazer alguma coisa, isso até é esperado agora. Também o tempo está terminando para Pacheco, e então isso, se Pacheco tiver coragem, isso talvez possa até virar um jogo a favor de André Mendonça. A deputada Bia Kicis protocolou o projeto de lei 3.911/2021, considerado a Lei Maurício Souza, para prever o crime de cerceamento ilegítimo. A deputada afirma que não podemos permitir a punição de pessoas por seus pensamentos e opiniões. A lei recebeu o nome de Maurício Souza por conta de toda a polêmica envolvendo o jogador de vôlei, não é?
No mês passado, o atleta teve seu contrato rescindido junto ao Minas Tênis Clube após ele publicar em suas redes sociais críticas em direção ao novo super-homem, que será bissexual nos quadrinhos. Após a publicação, a sua demissão. O jogador foi alvo de diversas críticas e cancelamento na internet após publicar um post com sua opinião. Além de ter sido cortado antecipadamente da seleção brasileira de vôlei, numa atitude muito precipitada do técnico Renan Dalzotto. A lei Maurício Souza, proposta por Bia Kicis, também viria tentar colocar um ponto final nessa política de lacração, política de cancelamento, também relacionada à punição de pessoas por suas opiniões. Agora parece até que essa lacração, esse cancelamento, está atingindo até os próprios canceladores, não é? Há quem diga aí, por exemplo, a Bruna Marquezine agora. Entrou numa polêmica no dia 31 de outubro, considerado dia de Halloween, não é? Ela vestida de enfermeira, é isso? E aí muita gente desceu a ripa, críticas sobretudo, não é? Foi de repente mal aí com relação aos próprios integrantes da profissão, o conselho, enfim, foi criticada justamente, não é? Ela que é uma das que, de vez em quando, tem aquela opinião de cancelamento. E agora acabou sendo cancelada por muitos com essas críticas que recebeu nos últimos dias. Como a maioria dos brasileiros, a Procuradoria-Geral da República defendeu em posicionamento encaminhado à Corte que as falas do presidente Jair Bolsonaro ao Judiciário em eventos do 7 de setembro junto ao povo brasileiro foram um arroubo de retórica e que ele não cometeu crime. Quer dizer, foi um exagero de retórica, mas crime não. O parecer assinado pelo vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, afasta a existência de ameaças ou ultimatos nos trechos em que o presidente da República se referiu ao Judiciário. Conforme o parecer, quando muito houve um arroubo de retórica de parte do presidente da República, sem emprego de violência, limitando-se à imprecação verbal. Ainda que se admita, por mera hipótese, a existência de uma ameaça, não foi a mesma suscetível de ser tomada a sério pelo poder ameaçado. Quando muito houve um arroubo de retórica de parte do presidente da República, e foi essa, inclusive, a percepção de um membro aposentado do Supremo Tribunal Federal à época dos fatos, diz o parecer. O procurador pede o arquivamento da notícia-crime movida por quem? Pelo senador Randolph Rodrigues, relatada pela ministra Carmen Lúcia. Os Estados Unidos reconheceram que o Brasil fez anúncios significativos na cúpula do clima das Nações Unidas, COP26, realizada em Glasgow, na Escócia. A afirmação é do encarregado de negócios, Douglas Conniff, chefe da Embaixada norte-americana em Brasília. Estamos satisfeitos com os anúncios do Brasil, disse ele ao jornal Estado de São Paulo. O papel do Brasil na COP26 tem sido muito bom. Vamos ver o que acontece na próxima semana. Espero que, com a ajuda do Brasil, possamos chegar a um consenso sobre o artigo 6, afirmou Conniff, em relação ao Acordo de Paris, que trata da criação de um mercado global de carbono. Durante a COP26, o Brasil antecipou a meta de neutralidade nas emissões para 2050, prometeu zerar o desmatamento ilegal em 2028 e reduzir as emissões de gases em 50% até 2030. Por conta disso, muitos elogios ao Brasil na Conferência da ONU. E com a aproximação de 2022, evidentemente, começam a esquentar as discussões e provocações na política. Se o presidente Jair Bolsonaro disse que Omar Aziz tem cara de capivara, em uma publicação em rede social, o filho do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro, disse que o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro está agora em vias de anunciar a sua, ou celebrar a sua filiação no partido Podemos, né? Tem a data marcada para isso. Moro, segundo Carlos Bolsonaro, teria a maior cara de sonso do mundo. Talvez em função da timidez ou em função do desânimo que Moro tem manifestado ou se manifestado em relação a essa filiação, essa entrada na política. O vereador Carlos fez a postagem e anexou reportagens dos jornais Estado de Minas e Congresso em Foco do ano de 2018
sobre o auxílio moradia recebido por Moro, mesmo possuindo um imóvel próprio em Curitiba, no Paraná. Álvaro Dias, um dos líderes do partido deste senhor, é citado na Lava Jato, mas tem nome preservado e por aí vai. Isso é só a pontinha sobre o verdadeiro Mr. Rede Globo. Tem método e muita biografia, escreveu Carlos Bolsonaro em postagem que repercutiu em diversos veículos da imprensa nacional. Bem, gente, e sobre o custo dos combustíveis no Brasil, hein? É difícil de entender. O próprio presidente Bolsonaro tem manifestado sua indignação, sua preocupação, mãos amarradas, né? Ele quer fazer algo, está estudando o que pode fazer. E não é de hoje que os brasileiros também reclamam que em países vizinhos, às vezes até em postos da Petrobras, o preço da gasolina é muito mais em conta que no Brasil. Por quê? ICMS? Monopólio da Petrobras? Exploração? Lucro dos postos? Intermediários? Por quê? A cidade argentina Porto Iguaçu está limitando a quantidade de combustível até que estrangeiros podem consumir, no caso brasileiros, não é? A medida foi adotada depois de milhares de brasileiros cruzarem a fronteira através da ponte Tancredo Neves por Foz do Iguaçu, no Paraná. Consumidores optaram pelo país vizinho, a Argentina, em razão do preço atrativo do produto, que chega à metade do valor praticado aqui no Brasil. Com a alta demanda de brasileiros e também paraguaios, alguns postos ficaram desabastecidos. Dessa forma, a Argentina estabeleceu a cota de 15 litros de combustível para veículos estrangeiros que abastecem em Porto Iguaçu. Estamos tentando aumentar a produção, mas lamentavelmente temos uma cota de abastecimento, informou Farouk Jalaf, representante da Câmara de Combustíveis da província Misiones, em nota publicada nesta semana. O preço também no Paraguai é inferior ao praticado aqui no Brasil. Fica a questão, por quê? O Brasil é reconhecido pelo Banco Mundial como um dos maiores líderes GovTech do mundo. É o 7º entre 198 economias analisadas e o primeiro nas Américas e entre os países com mais de 100 milhões de habitantes. O governo do Brasil atinge agora a marca de 1.500 serviços digitalizados desde janeiro de 2019. Nesse período de 34 meses, serviços digitais de impacto massivo entre a população começaram a ser oferecidos, com destaque para o auxílio emergencial, Pix, Meu INSS do Instituto Nacional do Seguro Social, Seguro-Desemprego, o Seguro-Desemprego do Empregado Doméstico, carteiras digitais de trânsito e de trabalho. Tudo isso vem facilitar a vida para o cidadão. Com todos os 1.500 serviços digitalizados a partir de janeiro de 2019, a economia estimada é de mais de 3 bilhões de reais anuais. Quem mais poupa é o cidadão, que deixa de se deslocar e perder horas de trabalho para solucionar suas demandas com o governo federal, além de gastar com despachantes para agilizar a resolução dos serviços, né? Desse valor total, 2,3 bilhões são poupados pela sociedade e aproximadamente 800 milhões pelo governo. De todos os serviços existentes do governo federal, 72% já estão digitalizados na plataforma gov.br. E a meta definida na estratégia do governo digital 2020-2022 é atingir os 100% até o final do próximo ano. Com a despedida da jovem cantora Marília Mendonça, certamente muitos brasileiros refletiram sobre a brevidade da vida, sobretudo em relação a pais e filhos. Muitos se colocaram no lugar, por exemplo, da mãe de Marília Mendonça, que há tão pouco tempo viu sua filha, criança, aprendendo a andar, indo à escola, momentos da infância, da adolescência. Afinal, ela se tornou praticamente adulta quando começou a fazer sucesso há poucos anos. Então, Marília Mendonça, sua história, sua família, uma despedida, um adeus e uma reflexão. Uma mensagem que todo adulto deve ler, até porque vimos que Marília Mendonça acompanhava a mãe na igreja e lá manifestava sua fé. E por isso, na igreja foi que ela começou a cantar.
Há pouco tempo, inclusive, Marília Mendonça declarou sua fé. Um pastor disse que ela estava vivendo um momento especial nos últimos dias em relação à fé em Deus, em Jesus Cristo. Mas tudo tem uma trajetória. Por que as crianças estão olhando para você e fazendo o que você faz, não o que você diz? Quando você pensou que eu não estava olhando, vi você pendurar meu primeiro quadro na geladeira e imediatamente quis pintar outro. Quando você pensou que eu não estava olhando, vi você alimentar um gato de rua e aprendi que é bom ser gentil com os animais. Quando você pensou que eu não estava olhando, vi você fazer meu bolo favorito e aprendi que as pequenas coisas podem ser as coisas especiais da vida. Quando você pensava que eu não estava olhando, pai, mãe, ouvi você fazer uma oração e sabia que há um Deus com quem sempre poderia falar e aprendi a confiar em Deus. Quando você pensou que eu não estava olhando, vi você fazer uma refeição e levar para um amigo que estava doente e aprendi que todos temos que ajudar a cuidar uns dos outros. Quando você pensava que eu não estava olhando, vi você dar de seu tempo e dinheiro para ajudar pessoas que não tinham nada e aprendi que quem tem algo deve dar para quem não tem. Quando você pensou que eu não estava olhando, vi você cuidar da nossa casa e de todos que estão nela e aprendi que temos que cuidar do que nos é dado. Quando você pensava que eu não estava olhando, vi como você lidava com suas responsabilidades, mesmo quando não se sentia bem, e aprendi que teria que ser responsável quando crescer. Quando você pensou que eu não estava olhando, vi lágrimas brotando de seus olhos e aprendi que às vezes as coisas doem, mas não tem problema chorar. Quando você pensou que eu não estava olhando, vi que você se importava e queria ser tudo o que eu pudesse ser. Quando você pensava que eu não estava olhando, aprendi a maior parte das lições da vida que preciso saber para ser uma pessoa boa e produtiva quando crescer. Quando você pensou que eu não estava olhando, olhei para você e quis dizer obrigado por todas as coisas que vi quando você pensou que eu não estava olhando. Cada um de nós, pais, avós, tia, tio, professor ou amigo, influencia a vida de uma criança. Como você vai tocar a vida de alguém hoje, amanhã ou na sua jornada? Pense nisso. Muito bem, e assim chegamos ao final desta edição do Jornal Foco do Brasil. Um ótimo domingo e até segunda. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.